Abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34, por favor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. Diz-nos assim, esta aqui é a palavra do Senhor. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Irmãos, existem convites que seduzem porque prometem resultados imediatos e resultados extraordinários, né? Vivemos numa época da venda de muitos cursos online. Henrique, adquira esse curso e a sua situação financeira vai mudar nos próximos 60 dias. A nova dieta, Elisângela, para você emagrecer, comendo o que gosta, comendo muito. E pode ter certeza, nos próximos 30 dias, menos 20 quilos. A gente gosta desse tipo de proposta. Elas são tentadoras demais e prometem resultados fáceis. O mundo funciona assim. É raro a gente perceber e ver alguém começando um convite falando sobre renúncia, perda, vergonha e morte do eu. E é justamente isso o que Jesus faz nesse texto. E nós estamos num momento muito específico aqui no Evangelho segundo Marcos. No versículo 29, versos anteriores, se você observar, Pedro faz uma das confissões mais importantes. Tu és o Cristo, o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. O Senhor é o ponto central das Escrituras. É a manifestação da glória de Deus. Só que, logo em seguida, o mesmo Pedro que declara que Jesus é o Cristo, começa a repreender esse Jesus, porque Jesus fala que ele, como Filho do Homem, será traído, deve sofrer, será rejeitado, será crucificado, morrerá e 3 dias depois ressuscitará. Note que Pedro acerta sobre quem é Jesus, acerta em sua identidade, mas não consegue compreender qual é a missão do Messias. Pedro vê algo em Cristo, só que não enxerga Cristo com clareza. E é por isso que esse texto do versículo 34 em diante de Marcos está aqui. Jesus começa a esclarecer não somente a natureza de sua missão como Cristo, como ungido de Deus, mas Jesus também nos ensina, nos mostra a condição para segui-lo. Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você precisa ser discípulo dentro das condições que o próprio Jesus estabelece, e não dentro dos valores que você mesmo elegeu. E Marcos começa nos mostrando no verso 34 de cara, que o discipulado definido por Cristo exige de mim e de você renúncia, cruz e seguir o rei. O discipulado exige, por definição, renúncia, cruz e seguir o rei. Olha o versículo 34 novamente, a declaração de Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todos, sem exceção, que desejam andar com Jesus, precisam seguir o caminho que Ele mesmo estabeleceu. E nesse versículo, Jesus fala de 3 elementos que estruturam o nosso chamado como seguidores dele. E cada um desses elementos completam a visão maior do que significa o discipulado. O primeiro elemento no versículo 34 é: negue-se a si mesmo. E aqui não se trata de você desprezar a sua vida, não ter cuidado com o seu corpo, com a sua alimentação, com a sua saúde.
Aqui se trata de você romper com o centro errado da sua existência, com quem rege sua vida. Negar-se a si mesmo é reconhecer que o eu não pode mais ocupar o trono. É deixar de tomar decisões baseadas no que eu quero, no que eu sinto, como eu enxergo a vida, e passar a submeter a sua vontade à vontade de Cristo revelada nas Escrituras. Em termos práticos, negar a si mesmo significa: eu não sou mais, Deus, o critério final. Quem é o critério final da minha vida é Cristo Jesus. E como eu posso conhecer a vontade de Cristo Jesus? O próprio Jesus responde: olhem as Escrituras, porque são elas mesmas que testificam a meu respeito. Em João capítulo 17, naquilo que a gente chama de a oração sacerdotal, talvez uma das orações mais importantes já feitas, Jesus ora ao Pai dizendo: Pai, eu peço ao Senhor, santifique o meu povo na verdade. E a seguir Jesus diz: a tua palavra é a verdade. Então, se você deseja ser de fato um seguidor de Cristo, você não pode divorciar Cristo de sua palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus, a fim de viver para a glória de Cristo, seguindo-o em todo o tempo. A seguir, o segundo elemento, Jesus fala sobre tomar a cruz. Negue a si mesmo, tome a sua cruz. Hoje falar sobre cruz é até complicado, porque cruz virou um adereço estético. Nós temos a cruz no púlpito, linda por sinal. Nós gostamos de cruz em nossos ornamentos, em broches, em colares. Alguns colocam tatuagens de cruz para demonstrar sua identificação com o rei. Termos estéticos, mas no primeiro século falar sobre tomar a cruz era algo radical. Os discípulos, ao ouvirem isso, entendiam muito bem a que Jesus se referia, porque cruz no primeiro século significava morte, morte lenta, morte pública, morte humilhante. A cruz era um meio de condenação destinada aos rebeldes do Império Romano, aos escravos que eram pegos tentando fugir. A pessoa condenada à crucificação era exposta a uma série de torturas lentas e agonizantes. A pessoa era levantada no madeiro, amarrada pelas mãos ou com cravos nos punhos e nos pés. E ali a morte vinha, depois de horas ou talvez dias. A pessoa era pendurada no centro da cidade para que todos a vissem e era exposta como espetáculo público. A morte vinha por asfixia tantas vezes, de forma agonizante. Portanto, quando Jesus usa essa expressão, tome a cruz, isso gera escândalo. Os discípulos começam a se assustar. Jesus está sendo claro: você quer me seguir? Então você vai ter que morrer. Você vai sofrer por mim. Vai envolver renúncia. Você pode perder reputação, conforto, segurança. E se necessário, você pode perder a sua própria vida por fidelidade a mim. Tomar a cruz não é sofrimento genérico da vida. Existem sofrimentos que são gerais. O câncer que vem, um acidente, uma tragédia, uma fatalidade que retira alguém da nossa vida, e a gente tem agora a ausência daquele que fez parte da nossa história e a gente sofre. Tomar a cruz não diz respeito a esses sofrimentos genéricos. Tomar a cruz é o custo específico de pertencermos a Jesus num mundo que não o ama. Tomar a cruz é nos identificar claramente, é a nossa posição a favor de Cristo, diante de um mundo, de uma cultura que frontalmente o rejeita. O terceiro elemento presente no verso 34, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Note que Jesus deixa claro que o discipulado não é simplesmente um conjunto de renúncias. E eu percebo que a igreja evangélica, pastor Camilo, a igreja evangélica no Brasil gosta disso. Parece que isso estabelece fronteiras mais seguras do que é ser crente ou não. Olha, ser crente é você não beber, não fumar, não fazer isso, não fazer aquilo, não vestir assim, não fazer isso, não fazer isso, não fazer isso. A primeira pergunta que surge em alguns podcasts, programas teológicos de perguntas e respostas é: pastor, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. A gente gosta de estabelecer zonas de segurança, sabendo as fronteiras. Só que seguir Cristo não é apenas um conjunto de renúncias, é uma relação viva com uma pessoa. Você quer ser meu discípulo? Então
siga-me. Seguir a Cristo é ter nossa vida orientada pelo seu ensino, pelo seu caráter, por sua autoridade. Não é um movimento ocasional, não é simplesmente o frequentar um culto domingo pela manhã. Seguir Jesus é um caminho contínuo, que rege, que tem autoridade sobre nossas decisões, nossos afetos, nossas prioridades, nossas direções. Tudo passa a ser definido pelo prisma, pelas lentes do que Cristo quer para a minha vida. Seguir a Cristo não é simplesmente deixar alguns aspectos para trás, é caminhar constantemente atrás de Cristo, sob o seu senhorio. Nos versos anteriores, Pedro começa a repreender Jesus. Para de falar sobre cruz, para de falar sobre sofrimento, para de falar de traição, para de falar de morte. A seguir, Jesus diz: cala a boca, Satanás. Cala a boca, Satanás. Para trás de mim. Você não cogita das coisas dos homens, e sim do diabo. Você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. E aí Jesus convoca Pedro: para trás de mim. O que Pedro está fazendo, o que Jesus está fazendo é: Pedro, volte a andar atrás de mim. Você não foi chamado para dirigir o meu caminho. Você não foi chamado para definir o caminho do Messias, para estabelecer o que é certo e errado. Você foi chamado para caminhar sob minha direção, sob os meus cuidados, sob o meu ensino. Volte para trás, Pedro. Seguir Jesus envolve isso. É andar atrás de Cristo, sob o seu senhorio. O ponto principal de Jesus aqui é que segui-lo não é adicionar Cristo como um adereço religioso à minha vida, mas é reorganizar toda a minha vida em torno de Cristo. Cristo é o zênite da história, é o zênite da minha vida. Abraham Kuyper, antigo pastor, teólogo e político holandês do início do século passado, pastor reformado, tem uma frase clássica onde ele diz: não há 1 centímetro quadrado em todo o universo para o qual Cristo não olhe e diga: é meu. E quando eu compreendo que todo centímetro quadrado, cada átomo, cada DNA humano pertence ao senhorio de Cristo, eu sou convocado a me colocar atrás de Cristo, sob a sua vontade e o seu senhorio. A seguir, nos versos 35 e 37, Jesus nos mostra a lógica do reino. E a lógica do reino é estranha, Breno. É perder para ganhar. Jesus diz: pois quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. E quem perder a vida, por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca da sua alma? Aqui Jesus nos coloca diante de uma lógica que, num primeiro momento, parece contraditória. Só que essa lógica nos mostra como o reino de Deus funciona. Quando Jesus fala salvar a vida, quem quiser salvar a sua vida, ele se refere a gente viver tentando preservar o nosso próprio controle, preservar a nossa própria vontade, preservar a nossa segurança como prioridades absolutas. Salvar a vida aqui é você organizar toda a sua vida em torno de si mesmo, suas escolhas, seus interesses, seu conforto, sua proteção. É nesse sentido que Jesus está dizendo que tentar salvar a vida é garantir que nada me falte, que eu não perca, que eu não sofra, que eu mantenha o controle de tudo. Só que Jesus diz que quem vive assim, tentando controlar tudo, além de viver uma existência de aflição, porque é destruído pela ansiedade, no final essa pessoa perde tudo. E por que essa pessoa perde tudo? Porque tentar preservar a vida acima de tudo faz com que eu e você nunca nos rendamos inteiramente a Cristo. Quem vive tentando ter o controle de tudo, vive de tal forma que é um ateísmo prático. Eu professo Deus com os lábios, mas eu passo o dia a dia naquela postura existencial como se eu tivesse o controle. Eu não confio em Deus, eu não me rendo a Deus, eu não submeto as minhas vontades à vontade de Deus. É um ateísmo prático. Essa pessoa pode até se aproximar, admirar, ouvir discursos religiosos, só que o coração não é rendido. E ao não se render a Cristo,
a gente perde o que é mais valioso, perde a própria vida diante de Deus. Por outro lado, note o que Jesus diz: aquele que perder a vida por causa de mim e por causa do Evangelho, esse a salvará. Perder a vida aqui, gente, não é destruição, é entrega. Quando a pessoa abre mão do controle de si mesma, submete sua vontade a Cristo e rende-se para viver para a glória de Cristo, essa mesma pessoa entende que ganha tudo. Essa pessoa está dizendo: eu não vivo mais para o eu. O eu não controla as minhas decisões. Eu vivo para Cristo, para a glória de Cristo, e eu vivo para a glória do Evangelho. Viver para a glória de Cristo é a gente entender o que Paulo nos fala em 1 Coríntios 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Note que Paulo cita relações corriqueiras, ações comuns do dia a dia que a gente realiza de forma mecânica. Beber uma água, levantar um garfo à boca, comer, beber, trabalhar, tudo isso precisa ser vivido sob a perspectiva da glória de Deus. E Jesus segue dizendo que, paradoxalmente, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, é aí que a gente se encontra. Porque a verdadeira vida não está em preservar o eu. A verdadeira vida está em pertencer a Cristo. Entenda isso. A verdadeira vida não está na preservação da nossa vida, mas em pertencer a Cristo. E é por isso que Jesus ele vai ampliar o argumento com duas perguntas. E cada uma dessas perguntas toca direto em mim e em você. Que aproveita você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aqui a gente pode fazer conexão com uma parábola contada por Jesus, uma história. Um homem muito próspero materialmente, possuía celeiros. E a sua riqueza era tão grande que aqueles celeiros não eram mais suficientes para armazenar tudo o que possuía. E aquele homem diz a si e para si: Deus está fora de cena, Ele é o centro dos seus interesses. Eu vou quebrar os meus celeiros, eu vou ampliar os meus celeiros, vou construir novos celeiros, vou colocar todos os meus tesouros nesses celeiros e vou dizer à minha alma: aquiete-se, descanse. Ao que Jesus termina dizendo: louco, nessa noite te pedirão a tua alma. E aquilo que você tem guardado, para quem será? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ainda que alguém alcançasse tudo, o que este mundo pode oferecer, sucesso, recursos, reconhecimento, estabilidade, o que Jesus está dizendo, isso não vale o preço da sua alma. Perder a sua alma é valioso demais. E Jesus reforça isso no verso 37. Que daria um homem, que daria uma pessoa em troca de sua alma? A resposta deve ser nada. Nada, não há troca possível. A alma humana não possui substituto. E isso, gente, confronta diretamente a forma como eu e você devemos avaliar as nossas decisões. Muitas vezes a gente chama de ganho aquilo que para nós deveria ser perda. Muitas vezes nós chamamos de ganho aquilo que nós deveríamos considerar como perda. Quando nós escolhemos preservar conforto no lugar de obedecer, quando escolhemos preservar segurança no lugar de confiar, quando escolhemos a aprovação das pessoas no lugar da fidelidade a Cristo, o texto nos chama a redefinir o que é ganhar e o que é perder. Semana passada eu saí com a Isabela, só eu e a Isabela. E eu gosto muito desses momentos, somente eu com uma das meninas, para saber o coração de cada uma. E nós estávamos num lugar tomando um suco, e hoje eu olho para o meu corpo e eu digo: parece que eu sou um peixe fora d'água, porque a normalidade é todo mundo tatuado e eu sem tatuagem. Eu falo: peraí, eu estou me sentindo um peixe fora d'água. E eu falei assim: deixa eu perceber como é que está o coração da Isabela. Eu falei: Isabela, você acha estranho quando a gente olha ao redor assim, todo mundo tatuado? E tinha algumas pessoas tatuadas da ponta da cabeça até a planta do pé, né? Parecia uma figura ambulante, não era mais a pessoa. E ela: pai, eu não acho tão bonita assim não, daquele jeito não. E eu perguntei: e você, tem vontade de algum dia
fazer alguma tatuagem? Sondando o coração dela. E ela, pai, eu acho que não, viu? Acho que não tem vontade, não. E a bichinha foi esperta. E o senhor tem vontade, pai? Aí ela me colocou na sinuca de bico. E eu fui sincero com ela. Isabela, eu tenho uma cicatriz muito feia aqui no meu braço, daquele acidente de bicicleta. Eu não faço por muitas razões. Primeiro, para não gerar em vocês um estímulo que eu acho que não devo gerar. Segundo, para não escandalizar ninguém, que a gente convive com um público mais conservador. Terceiro, porque eu acho que não vai adicionar nada. Mas se algum dia eu fosse fazer uma coisa, eu queria fazer algo que reproduzisse o Evangelho. O que o senhor queria fazer? Perguntou ela. Eu falei, eu não vou fazer, tá? Só para te dizer. Mas se algum dia eu fosse fazer, eu queria colocar uma frase no meu braço do Eliot. Que frase é essa? O Eliot foi um missionário que serviu na década de 50 na tribo, numa das tribos no Equador. E uma dessas tribos era canibais. Aí você imagina o que aconteceu, né? O Eliot foi morto, martirizado por essa tribo, serviu de alimento alguns dias para essa tribo, e anos depois a esposa e o filho voltaram para essa tribo a fim de evangelizá-la. E o T.S. Eliot é responsável por uma das frases que eu acho mais belas. Ele diz, só não é tolo aquele que perde aquilo que não pode guardar, para ganhar aquilo que não pode perder. Deu um nó na sua cabeça, né? Vou repetir. Só não é tolo aquele que perde o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder. Só não é tolo o que perde o que não pode guardar. O que você não pode guardar? Sua vida, seu futuro, sua estabilidade, sua segurança. Você não é senhor de nada. Só não é tolo aquele que perde o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Que frase, né, gente? E é isso que Jesus está dizendo. Não seja tolo. Perca aquilo que você não pode guardar, para que você ganhe aquilo que você não pode perder. E se você não seguir por esse caminho, os resultados serão desastrosos. É por isso que no verso 38 Jesus diz que a vergonha de Cristo ao nome dele no presente trará resultados lamentáveis no futuro. No verso 38 ele afirma, porque qualquer que nesta geração, e note como Jesus define a nossa geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Aqui Jesus torna explícita a seriedade da nossa identificação com Ele diante do mundo. Jesus fala aqui que é necessário que nós tenhamos uma postura pública. Identificar-se com Ele, com suas palavras. Ou recuar quando isso nos traz custo. Preste atenção nos dois elementos que caminham juntos nesse texto aqui, no verso 38. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras. Não há separação entre a pessoa de Jesus e o seu ensino. Não é possível dizer, eu amo a Jesus, mas rejeitar o que ele diz no restante da sua palavra. A lealdade a Jesus inclui seguir quem ele é, conhecer quem ele é e amar a verdade que ele mesmo declarou em sua palavra. Ontem à tardezinha, eu levei a Júlia, a Isabela, as amigas dela e a Raquel, num condomínio recém-inaugurado aqui em Anápolis, chamado Nature. E tem um espaço lá muito bonito, que é uma parte reservada para a família, que você aluga. Aí tem churrasqueira, tem uma piscina privativa, uma área bonita. E tinha umas 20, 25 pessoas lá, com aquele sertanejão universitário nas alturas. É a típica educação brasileira, né? O ambiente é privativo, é só para aquela família, mas põe som para todo mundo ouvir ao redor, né? E você já conhece as letras, né? Você já deve fazer ideia das letras. Aí teve um momento que nós estávamos numa área de piquenique. Eu falei, meninas, separem frutas, coisas boas para o piquenique. Só coisa saudável. Skinny, Doritos, pirulito. Eu falei, pirulito no piquenique? Balinha? Energético num piquenique?
Que piquenique. Meu Deus do céu. Aí tudo bem. Aí de repente, deram pause no sertanejo universitário. Quase eu dei um glória a Deus. Aí cantaram os parabéns. Falei, opa, aniversário de alguém, né? Aí terminou a primeira parte dos parabéns e aí seguiu. Com Deus ao seu lado. Darará. Eu falei, será que são crentes? Você frequenta ambientes assim de vez em quando, né, Ricardo? Aí termina os parabéns, põe o nome de Jesus no negócio. Volta o sertanejo universitário. Aí de repente eu percebi, chegando perto ali, as pessoas andando, algumas cambaleando. Boa parte daquelas pessoas apresentavam traços claros de embriaguez. Percebe o que a gente faz? A gente coloca o nome de Jesus na nossa vida, só que essa mesma vida mostra completa falta de sintonia com a verdade revelada em sua palavra. Uma vida de sobriedade, uma vida de amor por Ele, uma vida de identificação visceral com Ele, uma vida que desfruta do prazer sem negociar a santidade, porque até o prazer tem que ser vivido para a glória dEle. E é por isso que Jesus relaciona: quem se envergonhar das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. Aqui Jesus descreve o ambiente em que o nosso testemunho acontece. O discipulado acontece por natureza, num ambiente onde pessoas são infiéis a Deus e resistem à sua vontade. Portanto, gente, a pressão para silenciar, para suavizar ou para adaptar o evangelho não é exceção. É o cenário natural do discipulado. Nós vivemos num contexto onde as pessoas nos pressionarão para suavizar, para relativizar, para silenciar ou para adaptar a mensagem do evangelho. Cuidado. Você e eu somos chamados para ser discípulos de Jesus no meio de uma geração adúltera e pecadora, como sal e luz. E em meio a essas pessoas, não silenciar, não adaptar, não relativizar e não ceder, identificando-nos publicamente com a pessoa de Jesus. Talvez você esteja se perguntando, pastor, o que significa me envergonhar de Cristo? É quando, diante de situações do dia a dia, nós evitamos nos identificar com Jesus e com a palavra dele, porque isso vai nos custar. E isso nos custa de várias formas. No trabalho, custa quando vai surgir aquela conversa com tom de desonestidade, aquela conversa subjetiva, o jeitinho, o ajuste indevido, aquela mentira pequena. E você sabe que deveria se posicionar, só que você fica em silêncio para não perder a estabilidade, não perder o livre trânsito entre o público. Isso acontece na família, quando vem a pressão. Por que você é tão radical? Por que você é tão rígido? Você agora está dando dízimo para o pastor, é? Aí você está na família e sabe que precisa se posicionar, mas para manter aquilo que a gente chama de paz, você cede às suas convicções bíblicas para manter o conforto, a segurança e aquilo que a gente chama de estabilidade familiar. Jesus diz: aquele que se envergonhar de mim. Nós precisamos ter um testemunho público a respeito de Jesus em nosso trabalho, em nossa família, em nossas amizades. Quando temas morais aparecem e a gente evita dizer o que a Escritura ensina, para a gente não ser rotulado ou excluído. Quer um exemplo claro disso? Tem alguns meios profissionais que claramente possuem a presença de muitas pessoas que abraçaram o pecado da homossexualidade, chamada hoje o eufemismo de homoafetividade. E tem crentes que chegam para mim e falam: pastor, o meu meio, eu sou cheio de amigos homossexuais e às vezes eu fico sem graça, eu não sei como me posicionar. Eu espero que essa pessoa não esteja dizendo que determinados assuntos surjam, ela sabe o que precisa falar em amor, firmeza bíblica, mas para não ser vista como fóbica, tudo hoje é fobia, homofóbico, não sei mais o que fóbico, ela se cala, ela relativizou a verdade.
Isso aparece nas decisões profissionais, quando a gente prioriza crescimento, estabilidade, oportunidade, mesmo sabendo que esse caminho está nos afastando de Cristo ou da obediência à sua palavra. Você percebe? Não se trata aqui de apenas negar Jesus explicitamente, mas é aquele recuo na prática. É a gente saber o que Cristo diz e ainda assim você escolhe não se posicionar por temer as consequências. É por isso que a advertência de Jesus é muito forte. Jesus não alisava. Aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, do meu evangelho, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória com os seus santos anjos. Aqui Jesus está nos dizendo algumas doutrinas valiosíssimas. A primeira delas é a doutrina da segunda vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Isso não é fruto de ficção religiosa. Ele voltará. Jesus voltará visivelmente, Jesus voltará gloriosamente, Jesus voltará vitoriosamente, Jesus voltará acompanhado, e acompanhado em glória. Aqui Jesus usa uma expressão superlativa dos seus santos anjos, criaturas celestiais excelsas. Esse dia será dia de terror, choro e ranger de dentes, desespero para uma multidão. E com isso Jesus está confrontando uma doutrina maldita, alardeada em muitos meios, chamada de universalismo. Você sabe o que o universalismo prega? Que no final das contas todos serão salvos. Os adventistas pregam o universalismo. A Igreja Católica Apostólica Romana prega o universalismo. Como assim, pastor? A doutrina do purgatório. Ninguém vai para o inferno, Natanael. Você vai passar por um período de transição dessa vida para outra. Ali você vai ser purificado de todos os seus males. Você vai sofrer um inferno intermediário, mas depois você salta para o céu. Jesus está condenando isso. Ele dizendo, o Filho do Homem se envergonhará das pessoas que, dizendo conhecer a Cristo, não se identificaram publicamente com Ele. O texto liga dois momentos. Primeiro é o presente, onde nós escolhemos nos identificar ou não com Jesus. O segundo momento é o futuro, onde Cristo se identificará ou não comigo e com você. E eu termino fazendo a pergunta: você crê em Jesus de verdade? Essa pergunta é fácil de responder, né? Eu creio, pastor. Mas eu quero fazer outra pergunta. Você se identifica com Ele, mesmo quando isso te custa tudo? Você segue Cristo, mesmo quando isso custa a sua reputação, custa amizades, custa trabalho, custa segurança? A pergunta do texto não é se nós admiramos Jesus, mas se nós o seguimos. E não é se seguimos Jesus por qualquer caminho. É se nós o seguimos no caminho que Ele mesmo definiu. Você segue Jesus pelo caminho que Ele mesmo definiu? Onde é que você ainda tem tentado salvar a sua vida? Preservar o controle, seu conforto, imagem e segurança, no lugar de rendê-la a Cristo? Onde você tem resistido à renúncia, porque você sabe que isso vai te custar? Em que área na prática você tem se calado, no lugar de falar? Mas não é falar com rispidez, não é falar com grosseria, não, nós não fomos chamados para isso. É falar a verdade em amor. E as pessoas perseguirão sim aqueles que falarem em amor, como fizeram com Policarpo. Policarpo foi aluno de João, o que escreveu o Evangelho segundo João, a primeira, segunda e a terceira carta de João e a carta de Apocalipse. Policarpo, aos 85 anos, é preso por conta do seu amor a Jesus, amarrado num tronco. O soldado coloca lenha ao redor desse tronco. Policarpo era um bispo amoroso na cidade de Éfeso. Viveu 85 anos naquela cidade, cresceu em Éfeso, nunca saiu de Éfeso, estudou aos pés de João. Era um pastor extremamente amoroso, a ponto do soldado que iria queimá-lo dizer: Policarpo, nega esse Jesus. O Senhor é amoroso, o Senhor é bom, essa cidade te ama,
O Senhor só fez o bem em toda a sua vida. Negue esse Jesus, mas evite essa morte aqui. Ele foi perseguido porque falou em amor, porque viveu em amor. As pessoas abominam a verdade, mesmo quando essa verdade vem banhada por amor. E a história termina com Policarpo dizendo: como eu posso rejeitar aquele que por 85 anos só tem feito bem? E ali a fogueira é acesa e Policarpo morre queimado. A palavra de Deus nos chama nessa manhã, e todos os dias há uma decisão lúcida e sincera. Quem tenta salvar a vida vai perder. Só que quem perde a vida por causa de Cristo e do Evangelho, esse vai salvá-la. Vá para casa hoje com essa frase guardada: só não é tolo aquele que perde o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Só não é tolo aquele que perde o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, à luz da Tua palavra, nós confessamos que muitas vezes buscamos preservar nós mesmos mais do que obedecer ao Senhor. Guardamos nossa reputação, protegemos nosso conforto e por vezes nos envergonhamos do Teu Filho e das Tuas palavras. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, perdoa-nos. Concede-nos pelo Teu Espírito graça para negar nós mesmos. Não apenas em palavras, mas nas decisões do dia a dia. Dá-nos coragem, Deus, para tomar a nossa cruz, aceitando o custo da fidelidade e um coração disposto a seguir Cristo com inteireza. Livra-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, de uma fé superficial que admira Jesus, mas não se rende ao seu senhorio. Dá-nos amor pela verdade, firmeza para confessá-la, humildade para vivê-la, mesmo quando isso nos custar. Sustenta-nos, ó Pai, quando a obediência for difícil. E fixa nossos olhos na glória do Teu reino, que se manifestará em breve de forma plena. Ajuda-nos, Pai, que a nossa vida revele que pertencemos a Cristo, hoje, publicamente e na glória, quando o Senhor nos confessar diante do Pai e diante dos seus santos anjos. Queremos ouvir isso do Senhor, não por nossos méritos, mas pelo Teu Espírito que nos sustenta, inclusive em fidelidade. Queremos ouvir: entra na posse do reino. Você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te exaltar. Nós queremos ver o Senhor, queremos desfrutar da Tua presença, a presença bendita, a presença gloriosa. Esse é o supremo bem de todo ser humano, e nós queremos isso para as nossas vidas. No nome precioso de Jesus. Amém.